Fala galera, Palmeiras TV Play aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Palmeiras contra Vasco. Payet joga contra o Palmeiras? Vasco é notificado por Federação Francesa e recebe notícia ruim sobre camisa 10. O Vasco da Gama não poderá contar com o meia-atacante Payet para o duelo diante do Palmeiras, neste domingo 27 às 18h30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações do GE, o clube carioca foi notificado pela Federação Francesa de Futebol a respeito de uma suspensão que o atleta ainda tem a cumprir referente a uma punição de 2 partidas, recebida após acertar um tapa em um auxiliar do Lens, em partida pelo Olympique de Marselha, pela 34ª rodada da Ligue 1. O atleta cumpriu 2 partidas de suspensão, mas terá que cumprir mais um duelo, que será o confronto contra o Palmeiras. A ideia do Vasco é inscrever Payet no Campeonato Brasileiro até esta sexta-feira 25, e o francês estrear pelo clube no duelo contra o Bahia, no dia 3 de setembro, às 18h30, na Arena Fonte Nova. Payet foi recebido com festa pela torcida do Vasco na última semana e tem treinado com o elenco desde então. Apresentado no estádio do Maracanã antes da vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro, o francês até mesmo se arriscou no português e tem interagido com torcedores por meio das redes sociais. Na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Vasco soma 16 pontos em 19 partidas e tem feito uma campanha de recuperação na competição, uma vez que venceu 2 das últimas 3 partidas na temporada. O confronto entre Palmeiras e Vasco, pela 21ª rodada do Brasileirão, ocorre neste domingo 27, às 18h30. A partida será disputada na Arena do Palmeiras, em São Paulo. Os paulistas vêm de vitória sobre o Cuiabá por 2-0 pelo Campeonato Nacional e ocupam a vice-liderança com 37 pontos. O time carioca venceu o Atlético Mineiro por 1-0 na rodada passada e está na 18ª colocação com 16 pontos. Escalação provável: Everton, Mike, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino, Richard Rios e Rafael Veiga, Arthur Lopes e Rony. Técnico: Abel Ferreira. Atuando em casa, o Palmeiras é um tremendo mandante, que imprime o ritmo de jogo desde o início e cria uma grande pressão logo na etapa inicial. Como resultado, a equipe consegue balançar as redes cedo, e isso tende a acontecer contra o Vasco. Portanto, um ótimo palpite de intervalo é para o Verdão marcar ao menos um gol no primeiro tempo. De acordo com as estatísticas, o Palmeiras tem média de 15,6 finalizações por partida, sendo o segundo melhor nesse quesito no Brasileirão. Analisando as partidas recentes da equipe, em sua maioria tem conseguido ultrapassar esse número, e com a promessa de domínio do jogo, outro palpite a ser feito é para o Verdão ter mais que 16 finalizações. Por outro lado, o número de gols da partida pode ser limitado. Isso porque o Palmeiras tende a ir com um time misto diante da decisão na Libertadores na próxima semana e também pela reação que o Vasco tem apresentado. Com todos esses fatores, podemos colocar como palpite para que o confronto tenha no máximo 2 gols marcados. Na vice-liderança com 37 pontos, o Palmeiras tenta se colocar na briga pelo título, mas a diferença é de 11 pontos para o líder Botafogo. Além disso, vem de goleada por 4-0 fora de casa sobre o Deportivo Pereira pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Antes disso, venceu o Cuiabá também como visitante por 2-0 e o Cruzeiro por 1-0. Em situação diferente, o Vasco é o 18º colocado com 16 pontos, 5 atrás do primeiro time fora do Z4. Por outro lado, o time carioca vem demonstrando reação e não perde há 3 rodadas. Nesse sentido, venceu o Atlético Mineiro na rodada passada por 1-0, após empatar em 1-1 com o Bragantino e vencer o Grêmio por 1-0. A partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América do Palmeiras na quarta-feira, 23 de agosto, contra o Deportivo Pereira pareceu um passeio na Colômbia. O Alviverde, que persegue seu 4º título da competição, goleou por 4-0. Tornou dessa maneira o duelo de retorno, que está agendado para a próxima quarta-feira, 30 de agosto, em praticamente um amistoso. O caminho para a goleada foi aberto por Rafael Veiga, em cobrança de pênalti, aos 23 minutos. Ainda no primeiro tempo, Marcos Rocha, tendo contado com assistência de Rony, ampliou aos 31 minutos. 3 minutos depois, Dudu fez o papel de garçom e deu o passe que permitiu a Mike marcar o 3º tento do Palmeiras. Na fase final, aos 37 minutos, Rony completou o serviço. Marcou após receber assistência de Murilo. Atual detentor do título do Brasileirão, o time está em situação difícil na briga pelo bi. Entretanto, reduziu sua desvantagem em relação ao Botafogo, líder na jornada anterior. Superou na Arena Pantanal o Cuiabá por 2-0. Atingiu dessa maneira 37 pontos, 10 vitórias, 7 empates e 3 derrotas.
Na segunda colocação do torneio está 11 pontos abaixo do ponteiro. Como mandante tem campanha inferior. É o sexto colocado no ranking dos donos da casa da Série A do Campeonato Brasileiro. Dos 27 pontos que disputou na condição de coluna 1, conquistou 26 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fez 17 gols e sofreu 8. O Vasco vive seu melhor momento na edição 2023 do Brasileirão. Não é, exatamente, algo extraordinário, uma vez que a base de comparação é muito baixa. Porém, estabeleceu uma sequência invicta de 3 partidas. Foram 2 vitórias e 1 empate. A igualdade por 1-1 foi contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulistas. Os sucessos, ambos por 1-0, como mandante. O primeiro deles, diante do Grêmio em São Januário, ainda com portões fechados, fruto de punição pelo mau comportamento de sua torcida. Quebrou com o resultado uma sequência de 4 derrotas. No domingo 20 de agosto, no Maracanã, voltou a contar com o apoio dos fãs. Mais de 50 mil pessoas assistiram o Cruz Maltino superar o Atlético Mineiro. Serginho balançou a rede logo aos 6 minutos. O Galo, que teve o controle da redonda por 57% do tempo, criou menor número de oportunidades para arremate, 10-16, entretanto, liderou o índice de tiros no alvo, 5-3. Ao atingir 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, o Vasco subiu para a 18ª antepenúltima posição na tabela de classificação do Brasileirão. No entanto, permaneceu na região da degola. Ficou 5 pontos abaixo do Bahia, 16º colocado e primeiro clube fora do Z4. Como visitante, tem a 15ª melhor campanha do torneio. Dos 27 pontos que disputou fora de seus domínios, conquistou 6, 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. Fez 9 gols e sofreu 17. Para o encontro deste domingo, existe a possibilidade de o Meia Payet, maior contratação do clube para a temporada, ser relacionado pela primeira vez. Dependerá da regularização da documentação do francês. Palmeiras e Vasco se enfrentam no Allianz Parque, em um encontro para a 21ª rodada da Brasileirão Série A. As duas equipes empataram 2-2 em 2-3-0-4-2-0-2-3, da última vez que se enfrentaram nesta edição da Liga. O registro de confrontos diretos recentes favorece a equipe da casa, que nos últimas 4 partidas ganhou 2 e empatou 2. A condição casa-fora merece atenção especial, já que embora esta seja uma partida entre segundo e 18º da classificação geral, na verdade este é um confronto entre o 6º classificado em jogos em casa e o 16º como visitante. E você, torcedor? O que achou da escalação de hoje do Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários com o placar que você acha que o jogo vai ficar.